A verdade é que ofende os gaúchos Vossa Excelência insistir no leilão do arroz. Isso é uma ofensa para o Rio Grande do Sul. Eu quero que o senhor saiba que nós estamos ofendidos com essa proposta do governo. Por uma série de motivos. Para começar, porque quando ela foi pensada em janeiro deste ano, ou talvez até antes, porque outros leilões já aconteceram, não havia nada de previsão de uma enchente, como nós tivemos no Rio Grande do Sul. Quando, antes de maio, antes das enchentes, dias antes, Lula diz que se arrepende de não ter importado arroz da Venezuela, deputado Afonso Ram. Se arrepende de não ter importado arroz da Venezuela, ele revela ali que, na verdade, a intenção nada teria a ver com o que aconteceria depois no nosso estado do Rio Grande do Sul. Finalmente, senhor ministro, quando saem as medidas provisórias com mais de 7 bilhões de reais de crédito, e nas medidas provisórias está consignado que elas foram assinadas pelo presidente Lula e pelos ministros do governo em virtude da calamidade no Rio Grande do Sul, isso se torna uma ofensa para os gaúchos. Uma ofensa para os produtores de arroz, que conseguiram colher mais de 80% antes das enchentes. Uma ofensa para o cidadão gaúcho que está precisando de dinheiro para muitas outras prioridades, não para arroz que nós não precisamos. O Salgado Filho continua parado sem um centavo do governo federal, que é responsável solidário, além do seguro de 130 milhões, a pagar o excedente até agora calculado em mais de 200 milhões de reais, e nós sem voos para sair do estado do Rio Grande do Sul, porque de 650 voos por semana, baixamos para menos de 120. Deputado Alceu Moreira, é uma via crucis para qualquer cidadão gaúcho, para nós deputados federais também, que estamos optando, obviamente, por seguir essa via cruz, porque queremos estar aqui em Brasília trabalhando, para sair por Caxias, por Jaguaruna, por aeroportos pequenos, por tudo que é lugar, com cargueiro da FAB, isso quando o governo não boicota, que é o que nós estamos ouvindo agora de bastidor, o que é pior ainda, a ida de parlamentares para Brasília, e o governo vai oferecer 7 bilhões de reais para comprar arroz, 20 vezes mais do que o Salgado Filho está pedindo, para uma recuperação urgente. Não tem cabimento, senhor ministro, isso é ofensivo para o cidadão gaúcho. É ofensivo, mais ainda, quando sabemos que a decisão tomada era, em primeiro lugar, eleitoral, e achávamos que era só isso. Eu queria saber, por isso, senhor ministro, quem decidiu colocar o logo do governo no saco do arroz a ser importado? De quem foi esta decisão? Eu quero saber quem foi o CPF a decidir isso, porque claramente uma vontade de produzir efeitos eleitorais num ano em que as urnas dirão quem são os futuros prefeitos e vereadores. Também quero saber, senhor ministro, se a demissão de Neri Geller, afinal de contas, foi a pedido, como ele afirmou ter recebido a comunicação no seu gabinete, ou se foi por sua determinação, como ele alega e diz que fez questão de fazer contar nos documentos oficiais. Eu também quero saber, senhor ministro, se a responsabilidade de manter o leilão, primeiro de fazê-lo acontecer, depois de manter o leilão, a despeito da opinião contrária inicial, segundo Neri Geller disse dele, Vossa Excelência agora disse que coincidia, pelo visto em momentos distintos, eu gostaria de saber, afinal, senhor ministro, de quem foi a decisão de manter, sua, do ministro da Casa Civil, de quem? Nós estamos com uma situação muito ruim e por isso estamos convocando também o ministro da Casa Civil e também o ministro Paulo Teixeira, porque eu não consigo entender, sinceramente, como a Conab, que está no ministério, está tendo em Vossa Excelência aqui o maior defensor de coisas que, aliás, são altamente suspeitas. Ou Vossa Excelência compraria um carro usado numa fruteira? Vossa Excelência compraria um carro usado numa fruteira? Pois uma sorveteria está vendendo milhões de toneladas em arroz pelo leilão do governo. Nós tivemos uma empresa que aluga máquinas e carros vendendo milhões de toneladas de arroz, de reais em arroz para o governo. É um absurdo. E aí eu queria saber, senhor ministro, por que Neri Geller, afinal, foi demitido se a situação me parece muito além dele. E ele disse aqui, literalmente, que falou para o senhor ministro, eu quero que o senhor confirme se é verdade ou não, que ele teria dito para o senhor sobre os leilões. Você conhece Robson?
sabe como funciona. Ele disse que disse isso a Vossa Excelência. Eu queria confirmação de Vossa Excelência, ele disse isso, que o senhor conhece o Robson Luiz Almeida de França, que foi assessor de Neri Geller e foi advogado seu também. Eu queria saber se o senhor conhece, e aqui Neri Geller se referia quando disse a Vossa Excelência, segundo o relato seu, de Neri Geller, que o senhor sabe como funciona. Por isso não há nada que seja à toa. Tentamos pela justiça, deputado Lucas Redecker, deputado Felipe Camusato, depois entramos no TCU, deputado Afonso Ram, fizemos o que estava ao nosso alcance, mas o leilão aconteceu. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque se não fosse o leilão ser realizado, não teríamos visto que não houve competição, senhor ministro. O senhor acha normal ou o senhor acha suspeito? E em 15 dos 17 lotes não houve competição. Num leilão de maior desconto que a Conab normalmente tem deságio até 30%, 40%, quase todos foram vendidos a R$5 pelo preço de abertura. Para empresas que tudo indica são de fachada, um mini mercado no Macapá, uma queijaria, Queijo Minas. Senhor ministro, são graves todos os indícios que estão apontados. Eu queria ouvir realmente de Vossa Excelência até que ponto Vossa Excelência tem responsabilidade sobre isso, porque não me venha com história de ataque especulativo, porque não é, e até que ponto Vossa Excelência tem convicção sobre o que está fazendo, importar um arroz para fins eleitorais e para fins escusos, muito provavelmente, ou até que ponto Vossa Excelência está apenas agradando a chefia, a Lula, porque me parece que tudo está surgindo por ali. O deputado Zucco tem um grande mérito, fora tantos outros, de propor uma CPI do arroz que precisa ser instalada aqui para chegar às últimas consequências. Então, senhor ministro, eu deixo as perguntas aqui, quero saber do logo do governo, se a demissão foi a pedido ou não do Neri Geller, se a responsabilidade foi sua, onde está o Paulo Teixeira, e se o senhor não acha que esse leilão foi muito suspeito. E, por favor, não ofenda mais os gaúchos mantendo esse leilão. Cancele de uma vez, porque é indignante para nós gaúchos ver o governo insistir num leilão dessa sorte. Muito obrigado.